Jesus, amigo, nos reunimos nesta hora para cumprirmos os desígnios da providência de Deus nesta casa de oração. Rogamos possa nos envolver, e especialmente ao nosso companheiro Cláudio, que usará da palavra na noite de hoje para levar a todos os irmãos de boa vontade a mensagem da sua doutrina esclarecedora. Nos permita, divino amigo, sermos acolhidos e influenciados pelos bons espíritos desta casa. E é nesta tônica, pedindo a vossa permissão, que daremos por iniciada a nossa doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, companheiros. Que o Mestre Jesus esteja no meio de nós nesse momento. Hoje nós temos o tema O Livro dos Espíritos e a Transição Planetária. Dois temas bem interessantes para que a gente possa justamente abordar, né? Bom, nós tivemos na sexta-feira uma palestra sobre o Livro dos Espíritos com o nosso companheiro Paulo, muito interessante, onde ele pôde trazer um apanhado histórico e contextualizado do que foi o lançamento do Livro dos Espíritos. Para poder a gente começar a falar sobre a questão do Livro dos Espíritos, é necessário que a gente remonte a tempos passados. Então, a humanidade recebeu no decorrer da história 3 revelações divinas: os ensinamentos de Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Então a gente já vê que a questão da doutrina dos Espíritos, ela já estava justamente programada pelo Mestre Jesus desde a sua passagem aqui na Terra. Bom, na primeira revelação, que é Moisés, a sua lei era de 2 partes distintas. A lei de Deus, que foi recebida mediunicamente no Monte Sinai, e a lei civil que Moisés estabeleceu lá na comunidade em que ele vivia, apropriada aos costumes exatamente da época. Algumas das suas leis era o olho por olho, dente por dente. Era a lei civil dele, né? Amarás ao seu próximo e odiareis o seu inimigo. Mas aí chega o Cristo, na segunda revelação, nos trazendo uma outra versão de como devemos nos comportar. Ele traz justamente a lei de amar ao próximo, a Deus primeiro, sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. Mas nessa passagem do Cristo, ele nos traz que mandaria o Consolador prometido. Mas que Consolador prometido seria esse? O Consolador prometido que ele nos fala seria o Espiritismo, que nos traria justamente uma boa nova, novas revelações, ao qual ele, no momento, não revelou. Bom, o Espiritismo é a terceira revelação das grandes revelações do Mestre.
ao mesmo tempo que o Consolador prometido Jesus, eis alguns pontos que confirmam essa afirmativa. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis. Mas o Espiritismo ele não veio ou não surgiu de nada. Para que isso ocorresse, ele precisou ser copilado por um certo indivíduo, que se deu justamente ao trabalho de nos normatizar as regras que constam no Livro dos Espíritos. Nós estamos falando de Allan Kardec, o Hipólito Léon Denisard de Rivail, um francês nascido em 3 de outubro de 1804 e desencarnou em 31/3 de 1869. Mas qual foi o papel de Kardec para que pudesse difundir o Espiritismo que Jesus já trazia lá nas Boas Novas? Bom, Kardec ele era um pesquisador, um professor especificamente, mas um pesquisador do magnetismo. E naquela época, ele foi convidado por um amigo chamado Fortier a assistir a um certo fenômeno que estava acontecendo no condado de Renderville, que era justamente as mesas girantes. E ele recebeu esse convite, no primeiro momento, ele não aceitou de pronto o convite de ver esse fenômeno que estava acontecendo. Então ele disse para o amigo: quando as mesas estiverem falando, você me convida de volta. Mas o amigo Fortier insistiu para que ele fosse assistir, devido ao cabedal de conhecimento que ele tinha nas ciências, era um pesquisador, e o conhecimento que ele tinha dos magnetismos. Então, a primeira vez que Kardec ouve esse convite foi em 1854. Rivail acreditava que os fenômenos se davam através do magnetismo, e mais nada sobre isso. Mas como ele tinha um olhar investigativo, um olhar da ciência propriamente dito, ele aceita o convite e vai visitar, né, esse fenômeno que estava acontecendo. Isso, quem estava presente no momento foi as irmãs Fox, que era um médium que estava justamente ajudando a produzir esse fenômeno. Ora, Kardec, justamente com esse olhar investigativo, ele começa justamente a perguntar às mesas, né, através das batidas, e elas respondiam, e ele foi justamente se certificando que, através daquele fenômeno, existia algo mais inteligente do que uma simples mesa trazendo batida. E isso transcorreu, essa investigação, durante mais ou menos 2, 3 anos. É aí que surge o assessoramento de Kardec através do Espírito de Verdade para copilar o Livro dos Espíritos, através das perguntas. Hoje, as perguntas, o Livro dos Espíritos contém 1019 perguntas e respostas, ao qual Kardec fez ao Espírito de Verdade. Claro que Kardec, como um cientista investigativo, vamos dizer assim, ele tratou de distribuir as perguntas que ele iria fazer ao Espírito de Verdade através de vários cantos do planeta, ou seja, através de várias línguas, para que pudesse justamente ter a certificação de que as perguntas e as respostas estavam justamente coerentes, como deveria ser.
Foi aí que surge justamente as obras básicas, em 1857. Ora, ele começa esse trabalho em 1854, em 1857 é lançado o Livro dos Espíritos, que trata exatamente da parte filosófica da doutrina dos Espíritos, que trata da questão do que, do porquê, do quando e como. Logo em seguida, em 1861, ele lança o Livro dos Médiuns, que traz a comunicabilidade dos espíritos e a ciência, como eles se tratam. Porque Kardec ele traz o lema: se a resposta da ciência for diferente da resposta que o Espiritismo traz, siga a ciência e não o Espiritismo. Porque a ciência é que está justamente com a razão. Em 1864, ele lança justamente o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata justamente das questões morais, das questões da filosofia e também da ciência. Logo em seguida, em 1865, ele lança O Céu e o Inferno, que trata da justiça divina. Em 1868, ele traz a Gênese, que trata dos milagres e as predições. Então, a gente já vê aí que dentro desse período, Kardec justamente ele compila a doutrina dos espíritos, né? O qual fez 164 anos ontem, no domingo, 18 de abril. Mas como o nosso tema é o Livro dos Espíritos e a transição planetária, e a transição planetária não é um tema novo na abordagem do mundo, porque a gente vai ter lá em Mateus, Mateus 13, ele já nos trazendo a questão da progressão do mundo, aonde ele diz que ele pede ao Pai para que tenhamos dias melhores. No Livro dos Espíritos, na questão 110 a 113, que fala das escalas dos espíritos, nós vamos compreender que nosso planeta ele está vinculado a uma certa ordem. Porque hoje a ciência nos tem mostrado que o planeta Terra ele não está sozinho na órbita universal. Nós somos um pequeno planeta no meio do universo. Então, na questão 110 a 113, Kardec traz justamente as escalas espíritas, aonde ele diz o quê? Que os planetas de terceira ordem trabalham com a predominância da matéria sobre o espírito, que a segunda ordem trabalha com a predominância do espírito sobre a matéria, e a primeira ordem, nenhuma influência da matéria. Aí é que a gente vai começar a entender em que contexto o planeta Terra se encontra. Se ele traz justamente essas três ordens específicas, claro que deve ter muito mais ao qual não está ao nosso alcance. Nós nos encontramos hoje na segunda ordem, que é a predominância do espírito sobre a matéria. E aí o que acontece? Temos que ficar atento quando ele classifica o nosso planeta, um planeta de prova e expiação, aonde nós estamos saindo dessa situação para um planeta de regeneração. É aí que a gente vai começar a trabalhar a questão da transição planetária.
Voltemos à questão 185 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Olha a pergunta que ele faz. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? E o Espírito de Verdade responde: não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Ora, não podemos falar em transição planetária sem falar na lei do progresso, que é uma lei ao qual todos nós, terráqueos, ou todo o universo, ele está submetido. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso um pouco mais adiante, quando se fala da questão da lei do progresso. Ele continua a responder, o Espírito de Verdade continua respondendo: todos começaram como o vosso planeta, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Transformação essa que nós já vemos desde que nós temos consciência de que somos gente. E o Espírito continua: tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. Então a gente já vê que essa questão da transição, ela já é abordada e comentada já há muito tempo. Ora, a questão da transição, ela justamente se dá a partir das crises existenciais, financeiras e internacionais que o planeta atravessa. Mas a gente não pode tratar essa situação como um sujeito na terceira pessoa. Temos que tratar essa situação como um sujeito na primeira pessoa, porque nós somos responsáveis por esse processo que o planeta está atravessando. Nós que estamos aqui reencarnados no planeta Terra. Mas de que forma podemos justamente adentrar na questão da transição planetária? Ora, nós sabemos que estamos em um planeta que ele não é um planeta estático, que ele não é um planeta que está parado. Isso a ciência já comprovou, né? Então, nós somos um planeta de 4,54 bilhões de anos. Já passamos por várias fases no nosso planeta. Já passamos por várias situações econômicas, por várias eras. Já passamos pela era do conhecimento, hoje estamos na era da informática, né? E vamos passar por outras. Mas o nosso planeta, por não estar estático, a gente já sabe que ele passa, por exemplo, por dois movimentos, que é o movimento de rotação e um movimento de translação. Olha a transição aí, que o cientista nos traz, que nos informa. O que é um movimento de rotação? Né? São a sucessão de dias e noite, devido à iluminação nas diferentes áreas do planeta. Então a gente sabe que, por exemplo, lá no Oriente, agora já não é noite, já é dia. E assim vice-versa. Quando aqui justamente for dia, lá será noite. Então a rotação é um movimento da Terra que se realiza em torno do próprio eixo, como se ela estivesse rodando em volta de si mesma. Então a gente já vê que aí já está todo um processo, né, de movimentação. Todo um momento de transição. Bom, e a translação é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol, sendo que ela demora 365 dias, 5 horas e 4 minutos para completá-lo. Por que eu fiz questão de trazer essa parte, vamos dizer assim, biológica da ciência,
para a gente contextualizar que o nosso planeta, ele não está parado. Ele está no processo de transição. Então, se a gente pegar o conceito de transição, a gente vai ver que é uma passagem de um lugar, de um estado de coisas, de uma condição, etc., a outra. Transição é a passagem de um lugar, de um estado de coisa, de uma condição, etc., e outra. Então a gente percebe que esse processo de transição, que o Livro dos Espíritos já aborda lá atrás, que também já foi abordado na Bíblia pelos apóstolos do Cristo, a gente vai ver que é um tema a ser estudado já há algum tempo. Mas eu diria que eu passei a tomar conhecimento da questão propriamente dita da transição planetária através do livro de Divaldo Franco, que foi lançado em 88. Foi um marco para mim, vamos dizer assim, especificamente, quando tomei conhecimento desse processo que a Terra passa justamente para sair do processo de prova e expiação e chegar no processo de regeneração. Então, para que esse processo ocorra, é necessário que nós passamos sobre a responsabilidade de nós humanos pelas dores. Bom, mas qual o maior momento de transição que nós passamos na história recente do nosso planeta? Há 2000 anos, um bebê veio nos dizer que passaríamos da lei de Talião para a lei do amor. E até hoje nós não acreditamos e estamos caminhando para processar isso dentro de nós. E isso foi a chegada do Mestre, a segunda revelação. Quando ele nos trouxe justamente a segunda máxima: amar ao próximo como a si mesmo. E nós hoje ainda estamos, vamos dizer assim, tentando incorporar esse sentimento de amar o próximo em nós. O que faz justamente esse processo de transição ele ser mais lento do que deveria. Então a gente vai ver aí justamente esse processo de homenagear o Livro dos Espíritos e justamente comentar a questão da transição planetária, que eles estão interligados, né? Eles têm uma coerência a ser justamente tratada. Então a transição, como eu disse, é um tema amplamente discutido há décadas, inclusive nos meios espirituais, que diz respeito, segundo a doutrina espírita, é a transformação da Terra como local de prova e expiações para um planeta de regeneração. Ora, dizem que o processo de regeneração, ele não surge hoje, ele já surge com a chegada justamente do Mestre Jesus. Mas a gente vai ver que isso também se remota lá atrás. Então, esse processo de transformação vem justamente com a pegada do Cristo em nos ensinar a questão do paz e amor. A gente poder justamente incorporar ou voltar a incorporar a questão das leis morais, que está lá no Livro dos Espíritos. Então, quanto mais o indivíduo é moralizado, ou quanto mais o planeta é moralizado, mais esse planeta ele tende a sair da condição material. E tende a chegar justamente nesse planeta de primeira ordem, que Kardec traz lá na questão 110, aonde os espíritos não recebem nenhuma influência da matéria. E nós chegaremos lá, porque a lei do progresso, ela não espera que a gente fique de braços cruzados.
Ela espera que a gente se movimente e se adeque à realidade que nós estamos passando. Bom, e aí justamente dentro desse processo de transição planetária, tem a questão do atraso no campo do sentimento e da moralidade que nós, seres humanos, ainda atravessamos. Então, se compararmos o planeta Terra a uma escola no quesito amor ao próximo, estamos ainda nas séries iniciais. Seria mais ou menos a comparação de a gente comparar os países de primeiro mundo com os países ainda em desenvolvimento, ou os países subdesenvolvidos. Então, a gente vai ver que nos países já desenvolvidos, você tem toda uma condição social já estabelecida. A educação já está implantada, a saúde é mais ou menos bem resolvida, né? A questão da moradia. O Estado ele já tem um cuidado maior para com o indivíduo. Bom, mas é inegável também que a Terra tem progredido de forma acelerada, vamos dizer assim, no campo científico, tecnológico, o bem-estar material. A gente não dá para discutir isso. Ou seja, como se tivéssemos duas asas a desenvolver. A asa da moralidade, que ainda está em baixa, e a asa da intelectualidade, que está bem desenvolvida, graças a Deus. Mas, fazendo esse paralelo para a realidade em que nós estamos vivendo hoje, quando eu falo hoje, século XX, século XXI, já que estamos no início ainda aí do século XXI, Kardec, no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, na questão 19, ele justamente já aborda uma pequena questão do mundo de regeneração. E ele traz a seguinte transcrição, vocês me permitem. O planeta Terra, chegou a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudará para planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele a lei de Deus imperará. Então anote aí. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 19. E a gente vai ver que o livro dos Espíritos, o livro do Evangelho, ele foi instituído quando? Espera aí que eu já lhe digo aqui a data. 1864. Um século já passou e Kardec já traz esse processo de transformação. Mas a gente também vai perceber que esse processo de transição planetária é necessário que, em virtude da nossa questão de moralidade, nos traz também alguns implicativos, ao qual a gente não podemos atribuir a Deus como isso em forma de castigo. Então, dentro do mundo de prova e expiação, a gente vai ver que dentro do progresso, nós tivemos a Idade Média, né? Nós tivemos isso em 1700, no intervalo de 1910, tivemos a Revolução Industrial, passamos pelo sistema fordista, o sistema toyotista no Japão, para que a gente possa justamente chegar a essa sociedade moderna. Ou seja, para que nós pudéssemos evoluir desde a Idade Média, não vou nem trazer na época lá dos dinossauros, né? Que seria bem interessante trazer uma doutrinária falando sobre a transição planetária e a questão da biologia, vamos dizer assim, né?
Então a gente vai ver que dentro dessa Idade Média ao tempo atual, nós passamos muitas provas, muitas expiações, para que a gente possa chegar na questão do planeta de regeneração. E aí justamente eu falei lá atrás do livro de Divaldo, do Transição Planetária, que eu recomendo que vocês leiam. Justamente ele traz o livro, uma questão bem interessante do tsunami que aconteceu na Indonésia, mais ou menos nesse período. E ele justamente relata a estrutura que o plano espiritual fez justamente para atender a esses desencarnados que estavam desencarnando em função desse processo da natureza, vamos dizer assim. E particularmente, eu, a partir da leitura, fiquei muito associado à questão de que esse processo de regeneração, ele viria só através dos processos, né, da natureza. Já que se passou muito a falar de placa tectônica, né, e por aí lá se vai. Esses assuntos vocês aí vão pesquisar, porque aí cabe justamente uma nova doutrinária. Mas a gente esqueceu um pouco, de uma certa forma, de falar, não vou dizer dos fenômenos, já que eu vou abordar isso um pouco mais lá da frente, das calamidades que o planeta passou, para que a gente possa justamente situar da calamidade que estamos passando hoje. Mas antes de a gente entrar nessa outra etapa da transição planetária, deixa eu ler também uma citação do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 3, que fala da progressão dos mundos, quando Kardec diz: ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progride materialmente os mundos em que eles habitam. Ora, hoje eu falei que nós estamos com a asa da intelectualidade, né, desenvolvida no planeta Terra. E aí vai justamente de encontro quando ele diz que ao mesmo tempo que todos os seres vivos progride moralmente, progride também materialmente. Então, lá na época do Cristo, se ele pegasse um celular e dissesse lá para os doutores da lei que no século XXI ia surgir um aparelho em que nós falaríamos como outro indivíduo, de qualquer parte do mundo, e que a gente teria a possibilidade ainda de visualizar a imagem desse indivíduo, imagina o que não teria feito pelo Cristo. Mas nós fomos nos acostumando com esses novos lançamentos. Eu me lembro que quando eu era um pouco mais jovem, né, porque jovem eu sou, que assistia o filme de 007, quando eu via ele com um celular pequenininho, que ele abria aqui, eu dizia: que colhuda, viu? Que mentira danada. Mas, hoje, isso é uma realidade. Isso é fato. A teleconferência, o celular, as videoconferências, as lives, o que está acontecendo agora. Então, não imaginaria eu estar fazendo uma live hoje, justamente trazendo essa informação para vocês. Claro que, num primeiro momento, ele causa um impacto, um susto. Mas tudo isso é o processo de transição. Mas voltemos para a informação que Kardec traz, né, no livro no Evangelho segundo o Espiritismo. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Marcham assim paralelamente o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, e dos vegetais e o da habitação. Cão
quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Então a gente vai ver que nesse trecho que Kardec justamente aborda lá no livro, no Evangelho, a gente vai ver que nada está estático no planeta Terra. Quando eu trouxe lá sobre a questão do movimento da Terra, né, que ela não está parada, que ela nunca esteve parada, que ela está em constante movimento, e que nós estamos em constante movimento, Kardec ele já traz isso lá, em 1864, de uma forma bem destrinchada, bem compreensível. Basta que vocês dêem uma lida lá nesse capítulo, os tempos são chegados, e que vocês vão entender muito bem essa questão. Ora, então a gente parte do processo, nesse processo de chegada ao planeta de regeneração, através da transição planetária, saímos de uma evolução biológica, que vai lá desde o início da Terra, né? Desde o momento que ela não é habitada, até o momento que passa a ser habitada por seres, né? Como dinossauros e outros. Passamos pela evolução moral, para chegar à evolução planetária. Ora, mas o nosso gargalo maior está na questão da evolução moral, aonde nós sabemos que, para que a gente possa sair da condição que nós nos encontramos, nós temos que evoluir. Então, trazendo isso para uma questão mais macro, vamos dizer assim, se a gente comparar, como eu fiz o paralelo lá atrás, de um país evoluído para um país que está em desenvolvimento, a gente vai ver que lá já está implantado outras realidades, outros processos de ética, outro comportamental, outra forma de pensar. Até mesmo se a gente sair daqui do Nordeste e for para a região Sudeste, ou a região sul, a gente já vai ver uma mudança de comportamento. Ora, só que o processo de transição para a gente chegar a esse planeta de regeneração, ele não vai esperar que o indivíduo fique dizendo, ó Deus, ó vida, ó mar. Não vai. Ele vai querer que você justamente seja proativo em relação à contextualidade da sua volta, ou seja, do lugar que você está inserido, de que forma você pode progredir em relação a isso. Sob pena desses indivíduos já não pertencerem à ordem desse planeta de regeneração. Eles continuarão em um planeta de prova e expiação, onde esteja familiarizado com a ordem dos seus sentimentos. Mas quando eu falo também, trago a questão do mundo de prova e expiação, e trazendo um paralelo como esse, porque quando a gente fala em transição planetária, vamos dizer assim, vai se questionar muito por que nós estamos vivendo a realidade do Covid-19. Se a gente for fazer um paralelo em relação a essa parte biológica, a gente vai ver que em 2018, em 1918, nós tivemos a gripe espanhola. A gripe espanhola, ela dizimou metade da população do planeta Terra. Nós tivemos recente aí a questão do ebola, que ainda existe. Está um processo mais adormecido, mas nós tivemos recentemente uma questão muito séria lá no continente africano. Tivemos em todo o mundo, e ainda temos ainda, a questão do HIV. Não foi tão na proporção do Covid, mas foi uma doença nova que assolou justamente o planeta e que nos trouxe dificuldade dentro desse planeta de prova e expiação. Nós já tivemos a questão da hepatite, tivemos a questão, nesse instante recente, agora, dos bebês de microcefalia,
Então a gente vai ver que o nosso planeta, ele vem ao longo dos tempos sendo sacudido para que nós possamos justamente nos mobilizar para que possamos atravessar essas fases de uma forma com a moralidade mais desenvolvida. Ou seja, a própria condição do planeta, eu não vou falar o Cristo, porque estaríamos falando de uma questão de uma penalidade, e na verdade isso não é uma penalidade, é uma consequência do nosso comportamental. De que maneira nós podemos atravessar isso da melhor forma possível? Hoje, sem sombra de dúvida, nós, seres humanos, somos seres mais solidários, sem sombra de dúvida. Saímos de uma Segunda Guerra, mais ou menos em 1938, onde não se tinha tanta solidariedade como se tem hoje. Hoje a gente está vendo uma realidade dura, que é justamente, principalmente aqui no Brasil, falar mais aqui, porque é aqui que eu estou, justamente a população, em sua grande maioria, passando a questão da necessidade material, ou seja, passando fome. Mas também nós estamos vendo em contrapartida muitas entidades, muitas ONGs, muitos grupos também de forma individuais ou pessoas individuais se mobilizando justamente para tentar sanar ou amenizar essa dor. Mas lá na Gênesis, no capítulo 18, nós temos o título lá: Os tempos são chegados, sinais dos tempos, que eu recomendo que vocês dêem uma lida nesse capítulo da Gênesis, aonde vai tratar também da questão da geração nova, aonde nós também temos contrapartida positiva nesse aspecto, principalmente quando se fala na questão da reencarnação desses novos seres, ou seja, que somos nós, com corpos mais saudáveis, receptivos, vamos dizer, a suportar essa carga que eu acabei de falar, dessas grandes epidemias, né? Suscetíveis justamente a atravessar essas crises de forma mais saudáveis. Mas isso se dá no processo de transição planetária, ao qual nós estamos saindo de um contexto de prova e expiação e adentrando no processo de regeneração. Claro que no processo de regeneração, que tem a ver tudo a ver com o progresso que a gente está trazendo, a gente ainda vai ter e ouvir certas dificuldades, mas nós teremos com certeza um planeta melhor, mais altruísta, mais humanitário, vamos dizer assim. Surgirá outros humanistas, como Divaldo Franco, como Chico Xavier, né? Quando Madre Teresa de Calcutá, nós teremos mais seres nos trazendo justamente essa informação. Então, dentro dessa questão dos tempos são chegados, lá na Gênesis, no capítulo 18, item 27, Kardec ele traz justamente com a orientação dos espíritos uma observação. Então, a época atual é de transição. Para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoe espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dedique. Olha o que ele traz, ao alerta justamente que ele traz. Então, quando a gente tem a asa da intelectualidade desenvolvida e a moralidade ainda a desenvolver, nós vamos ver que o processo ele está melhorando, mas poderia ser mais rápido. E para ele ser mais rápido, justamente depende de nós. Eu geralmente, quando eu venho bater esse papo com vocês, eu gosto muito de um exemplo que eu acho interessante, que eu precisaria me mobilizar mais,
Tem uma senhora na rua onde eu resido, que ela tem um hábito de acordar muito cedo e ela faz um trabalho de formiguinha. Ela sai organizando todo o lixo que se encontra na rua. Organiza isso em saco, amarra isso direitinho, faz um trabalho perfeito. Essa pessoa desencarnou e a filha dela hoje faz esse mesmo processo que a mãe fazia. Então, dentro desse exemplo simples, que eu às vezes fico na sacada da minha casa e fico a perguntar, por que eu ainda não aderi a esse movimento? Um exemplo simples. Mas dentro desse aspecto da moralidade que o tema justamente permitiu abordar, a gente vai perceber de que nós podemos ser esse transformador da sociedade de várias maneiras, de várias formas. Viralizou na questão do mundo, quando não me recordo qual foi o país, não sei se foi Itália, justamente para suprir a necessidade do outro, enquanto estava todo mundo no isolamento social, uma família colocou alimentos numa cesta e disponibilizou através de uma corda para quem quisesse retirar esse alimento. A gente tem visto uma ideia que eu acho assim fantástica, eu tenho pensado muito nisso já há algum tempo, porque já tinha visto isso na questão da literatura, de se disponibilizar uma geladeira no meio da rua com alimentos, aonde você possa doar, quem possa doar, e retirar aqueles que têm necessidade. Então, dentro desse processo que nós estamos vivendo hoje, né, da falta de alimento para muitos e abundância para poucos, podemos nos mobilizar de várias maneiras e de várias formas. Podemos ser justamente esse processo de transformação. Então, ainda lá na Gênese, no item agora 28 do capítulo 18, Kardec traz o seguinte: nota-se pelas disposições morais e, sobretudo, intuitiva da nova geração. Ela distingue-se pela inteligência e razão precoces, sentimento de bem e crença espiritualista. Então, dentro desse processo de renovação, com certeza, nós teremos espíritos muito mais altruístas, muito mais evoluídos, não só no aspecto intelectual, mas também no aspecto moral. E a gente já vai começando aí, finalizar o nosso trabalho na noite de hoje. Eu espero ter contribuído, de uma certa forma, para que a gente possa entender mais esse surgimento da doutrina dos espíritos, esse processo de transição planetária, como esses processos de dores, eles estão mais incluídos nesse processo de evolução. Eu vou ler uma mensagem para vocês que diz o seguinte: evoluir é inevitável. Caminhemos unidos, sem perder a esperança, pois o Mestre Jesus está no leme desta grande nau e conta com cada um de nós como co-criadores deste novo mundo, desta era nova que temos hoje o privilégio de participar. Muita paz para vocês, que o Mestre Jesus abençoe, não só hoje, mas todo sempre.